Vamos lá, Núbia. É nós hoje de novo. O que seria desse curso sem Núbia Cheirado, gente? O que seria? Já estaríamos aqui falando para as paredes, mas a Núbia Não, impede não. que isso aconteça com a sua disciplina, com a sua consistência. Aprendam, tá? Aprendam com a Núbia. Bom, vamos então. Vamos para a nossa sexta aula sobre controle de funcionalidade. Hoje temos temas aí instigantes, coisa que até no Bexerade pode dizer que tem alguma dificuldade de compreensão. É difícil que isso aconteça. É praticamente assim, uma agulha no palheiro, mas vai que hoje desperta alguma dificuldade para a Núbia. Vamos ver se isso acontece hoje. Tudo bem. A gente está falando sobre controle de funcionalidade, obviamente, e aí a gente começou a falar sobre o controle de funcionalidade concentrado já há algum tempo. E aí a gente descobriu que para se fazer controle de funcionalidade, isso pode ser feito a partir de algumas vias, de algumas ações. E um exemplo principal dessas é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. E até porque quando se estuda ADI, por tabela, você está vendo muito do que você precisa aprender para entender a ADC, para entender a ADO, para entender a DPF, mas tudo a seu tempo. Então, hoje, a gente conclui o estudo da ADI e na próxima semana a gente avança com essas que eu acabei de mencionar. Então, já que nós estamos nesse último encontro sobre a ADI, é possível que a gente veja hoje algumas questões assim um pouco mais instigantes. Vamos ver se elas são instigantes de fato ou não, tá? Então, o primeiro ponto, que é de conhecimento de todos, são os efeitos de uma ação direta de inconstitucionalidade. A gente sabe que esses efeitos são erga omnes, ou seja, para todos. Aquilo que se decide numa ADI, isso alcançará, isso vinculará todo o Poder Judiciário. Né? Alcançará todos e alcançará de maneira vinculante. Né? Por isso é erga omnes e é vinculante. Alcança todo o Poder Judiciário, alcança toda a administração pública e, como a gente já aprendeu nas últimas aulas, os únicos que continuam ainda de mãos soltas é o próprio Supremo Tribunal Federal, que com o tempo pode vir a mudar a sua compreensão a respeito da matéria, e o Poder Legislativo, que cabe a ele manter esse alinhamento aí entre a norma e a realidade. Mas o fato é que os efeitos de uma decisão em ADI são erga omnes, alcança a todos, ex tunc, com T de tatu, que a gente já entendeu que são efeitos retroativos, que buscam a norma desde a sua origem e declaram a nulidade dessa norma, e também o efeito vinculante, semelhante ao efeito que ocorre na súmula vinculante. Outro elemento que nós estamos assim muito habituados a ver, já falamos sobre isso, a exaustão, é a possibilidade de modulação dos efeitos. Ou seja, em regra, é observada a teoria da nulidade. Se é observada a teoria da nulidade, isso significa que, uma vez declarada a norma inconstitucional, essa norma é alcançada desde a sua origem, efeitos retroativos. Porém, em algumas hipóteses, a fim de que seja preservada a segurança jurídica, o excepcional interesse social, mediante decisão de 2/3 do STF, quando de controle concentrado, essa decisão poderá ter os seus efeitos modulados. E com isso, ao invés de alcançar desde a origem, alcança-se daqui por diante ou a partir de um ponto do futuro em diante. Mas essas duas informações dessa tela, nós já estamos assim muito habituados. Então fica aí a título só de revisão. Talvez esse título aqui já não, embora seja algo simples, a gente não tenha falado a ele até então, que é o princípio da parcelaridade. O que isso significa? Significa que o Supremo Tribunal Federal, ele pode tanto declarar a inconstitucionalidade da norma como um todo, como ele pode declarar a inconstitucionalidade da norma apenas em parte.
apenas uma fração. Até quando nós estávamos fazendo o estudo do controle difuso, a gente mencionou que o Senado, quando suspende uma lei em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, ele fica vinculado ao todo ou à parte que o STF decidiu. Mas nessa ocasião nós não fizemos menção a esse princípio da parcilaridade. Estamos fazendo menção agora que essa atuação do Supremo Tribunal Federal na declaração de inconstitucionalidade pode ser tanto na lei como um todo, como em parte dessa lei, em fração dessa lei. Daí o princípio da parcilaridade. Seja muito bem-vinda aí, Luzanira, que nos brinda com a sua presença. E ainda abre a câmera, tá? Luzanira sempre abre a câmera. Pessoa ponta firme. Ficamos aí nesse aguardo. Nessa declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, é possível, inclusive, que seja feita... Olha aí, Luzanira apareceu. Oi. É possível, inclusive, que seja feita a declaração de constitucionalidade sem redução do texto. Isso é outro elemento que a gente já viu e que a gente chamou desde lá atrás, em teoria da Constituição, como mutação constitucional, que é preservo o texto, mas eu mudo a interpretação conferida à norma, né? Então, pode o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de ADI, julgar nesse sentido, certo? O que mais? Aqui tem um ponto interessante. Não que seja difícil, mas ele é interessante, ele é sempre interessante. Que é a respeito da repristinação. Lembra disso, Núbia? Repristinação? Lembra, Luzanira, sobre repristinação? Sim? Vagamente. Você sabe que Lembro que você falou muito. Eu falei, é verdade. Eu vou falar agora de novo. É o seguinte, quando vocês estudaram lá parte geral de direito civil, antes de adentrar a própria parte geral, vocês muito provavelmente estudaram a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E lá na lei de introdução é feita menção a esse conceito, a essa ideia de repristinação, que nada mais é do que a possibilidade de que a norma que foi revogada por uma nova norma seja ressuscitada ante a revogação dessa norma que a revogou. Então, assim, trocando em miúdos, como diz lá na minha terra, para as coisas ficarem muito, muito, muito simples. O que acontece na repristinação? Nós temos uma lei, lei A, e aí é promulgada uma nova lei, a lei B. E essa nova lei, a lei B, ela revoga a lei A. Então a lei A deixa de existir e agora passa a existir a lei B. Só que aí, num terceiro momento, vem a lei C. E a lei C, por sua vez, ela revoga a lei B. Então a lei B deixa de existir e passa a existir apenas a lei C. E a pergunta que fica é: quando a lei C revogou a lei B, a lei A, que tinha sido revogada pela lei B, volta à vida, ou seja, repristina, volta à vigência? E segundo lá a lei de introdução, a resposta é não. Porque se a lei C revogou a lei B, para que a lei A volte à vigência, é necessário que a lei C, de maneira expressa, diga: lei A, venha para fora, ressuscite, lei A. Porque senão, a lei A continua tal como está. Então, a repristinação, ela não é admitida na nossa ordem jurídica, a não ser que a nova lei, a lei que revogou essa lei intermediária, o declare de maneira expressa. Agora, uma coisa é repristinação, outra coisa é efeito repristinatório. Então, são coisas diferentes e são conceitos diferentes. Quando nós estamos no curso de uma ação direta de inconstitucionalidade e essa ADI
declara a inconstitucionalidade de uma norma, então aquela norma ela deixa de ter validade e ela se torna nula. Então, pensando no nosso exemplo, nós temos a lei A. Veio a lei B e revogou a lei A. E aí nós ficamos apenas com a lei B. Só que a lei B, ela se sujeitou a controle de constitucionalidade. E aí, nessa ação direta de inconstitucionalidade, a lei B foi declarada inconstitucional. E a pergunta que fica é: uma vez declarada inconstitucional a lei B, e ela deixa de ter vigência, ela deixa de ter validade, ela fica nula, a lei A volta à vida? Ou seja, a lei A repristina? E nesse caso a resposta é sim. Então vamos recapitular a ideia para entendermos por que a resposta nesse caso é sim. No caso da repristinação, eu não estou fazendo controle de constitucionalidade. É apenas uma lei nova que revogou a lei anterior e aquela primeira lei, ela não volta à vida, a não ser que essa nova lei diga volte à vida. Por outro lado, numa ação direta de inconstitucionalidade, essa lei B, ela foi julgada inconstitucional. Então, se ela foi julgada inconstitucional, se ela foi declarada nula, então, com que poder ela revogou a lei A se ela nunca existiu? Eu ia falar isso agora. É como se ela nunca tivesse nascido, né? Exatamente. Então, é como se nós apagássemos ela mesmo assim do histórico da ordem jurídica. Então, a Lei X, ela foi declarada inconstitucional, aplicou a teoria da nulidade, efeitos retroativos, então a Lei X apagou. Então, se ela apagou, então ela nunca revogou a Lei A. Então, se ela nunca revogou a Lei A volta à vida. Então, essa é a diferença entre repristinação e efeito repristinatório, certo? Porém, mesmo no efeito repristinatório, é possível que eu faça modulação de efeitos. Porque veja, se o que há no efeito repristinatório é declaração de inconstitucionalidade da lei B e retorno à vida consequente de lei A, pode ser que eu não considere interessante que a lei A, que foi revogada pela lei B, volte à vida. Ou seja, tanto a lei B quanto a lei A não são boas. Eu não quero que nenhuma volte à vida. Então, ao declarar a inconstitucionalidade de lei B, eu modulo os efeitos a fim de que essa declaração de inconstitucionalidade seja suficiente, inclusive, para manter morta a lei A. Entenderam, gente? Entendeu, Núbia? Entendeu, Luzanira? Entenderam? Certo. E aí, outra coisa que eu devo fazer ao pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma norma é impugnar todo o complexo normativo, ou seja, todas as conexões daquela norma. Porque às vezes a norma, a lei, mas ela tem desdobramentos em resoluções, em outras leis, enfim. Então, quando eu avanço com essa declaração de inconstitucionalidade, importa que eu pleiteie junto ao STF que o combo todo vá na inconstitucionalidade. Porque se eu não pleitear isso, o STF não pode atacar essas outras normas prejudiciais, em observância, inclusive, do princípio dispositivo, do princípio da congruência e assim por diante. Coisas que vocês estudam lá no processo civil. Mas que bom que essa ideia aqui principal de distinção entre repristinação e efeito repristinatório já ficou tranquilo e entendido para vocês. Efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Esse tema é interessantíssimo, interessantíssimo. O ponto é o seguinte: você você teve a sua ação julgada por qualquer razão que tenha sido, né? Qual tenha sido o objeto da sua ação, e para resolver essa sua ação foi aplicada a lei A.
a lei B, a lei X, sei lá, foi aplicada essa lei ao seu caso. E em razão dos ditames, das prescrições dessa lei, o seu caso não foi julgado da forma que você gostaria que o seu caso foi julgado. Daí é sentenciado, passa o tempo do recurso, transita em julgado, acabou. Não tem mais possibilidade de recorrer. Só que o que acontece? Passou um tempo, depois que transitou em julgado o seu caso, aí vai lá o Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade concentrado, ou mesmo mediante súmula vinculante, e declara aquela lei, a lei do seu caso, a lei que foi contrária e que te prejudicou, declara essa lei inconstitucional. Aí você diz, mas poxa vida, se isso tivesse acontecido há um ano, se isso tivesse acontecido há 2 anos, poderia ter me beneficiado. E agora, o que eu posso fazer? Muito bem. Se o Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade concentrado, veja, não é qualquer decisão, é em controle de constitucionalidade concentrado, ou mediante súmula vinculante, no prazo de 2 anos após o trânsito em julgado, declarar a inconstitucionalidade dessa lei, então você tem lastro para ajuizar a chamada ação rescisória, certo? Porque um julgamento, né, em regra, ele não pode ser combatido, porque afinal de contas ele fica protegido pela coisa julgada. Mas o próprio Código abre margem para ação rescisória. Se dentro desse prazo de 2 anos, que é o prazo da ação rescisória, o Supremo Tribunal Federal mudar o entendimento em controle concentrado ou mediante súmula vinculante, então você vai ter lastro para ajuizar uma ação rescisória. Então, possibilidade, como diz o texto aí na sua tela, possibilidade de desconstituição da coisa julgada por intermédio de ação rescisória, prazo decadencial de 2 anos, lei posteriormente declarada inconstitucional em controle de constitucionalidade concentrado. Prazo decadencial computado a partir do trânsito em julgado da decisão individual. Por que é importante essa menção? Porque há quem tenha sustentado, e ainda se discute, que esses 2 anos seriam contados a partir da decisão do STF. Então, digamos, você teve o seu caso julgado agora, em 2023. O STF mudou o entendimento a respeito daquela matéria em 2027 e mudou em controle concentrado ou mediante súmula vinculante. Por essa linha de entendimento, você, a partir dessa decisão do STF, passaria a contar com 2 anos para ajuizar uma ação rescisória. E, a meu ver, isso aí é um flagrante absurdo, porque fere de morte a segurança jurídica. Tá? Então, imagina, da mesma forma como esse caso pode ter sido prejudicial para você, também pode ser benéfico para você. Então, você fica assim, poxa, até quando eu preciso me preocupar que pode ocorrer uma reviravolta a respeito dessa matéria, no meu caso? Ah, para sempre. Porque se o STF, lá em 2040, mudar o controle e fizer controle concentrado sobre a matéria, aí a outra parte, se tiver viva para isso, ainda pode ajuizar no prazo de 2 anos uma ação rescisória. Então, importa que a gente guarde a ideia que esses 2 anos são computados a partir do trânsito em julgado da sua ação individual. Se 2 anos depois, que seria o prazo mesmo, não apenas para uma declaração de inconstitucionalidade, mas qualquer dos outros motivos que ensejam a ação rescisória. Tem 2 anos para isso, mesmo após a formalização da coisa julgada. Então, é a partir desse momento que são computados os 2 anos. E aqui vem se essa ideia da desconstituição da coisa julgada já é interessante, aqui vem algo ainda mais interessante. Vou ler aqui para vocês para a gente incorporar a ideia. Possibilidade de desconsideração da coisa julgada, mesmo após decurso de prazo decadencial destinado ao ajuizamento de ação rescisória. O que eu acabei de falar para vocês?
Há possibilidade de desconstituir a coisa julgada? Há. Como? Mediante ação rescisória. E no caso de controle de constitucionalidade, concentrado, se ele acontecer dentro desse prazo de 2 anos. Depois desse prazo, dá para fazer alguma coisa? Não, não dá. Mas, porque o direito é a ciência das exceções, pode existir a possibilidade não de você desconstituir a coisa julgada, mas de você desconsiderar a coisa julgada em razão de algo maior do que o princípio defendido pela coisa julgada. Porque qual é o princípio defendido pela coisa julgada? A segurança jurídica, certo? Porém, existe algum direito constitucional, e a segurança jurídica é um direito constitucional. Existe algum direito constitucional absoluto? Não. Todos os direitos são relativos. Então, eventualmente, num sopesamento de princípios, é possível, ainda que muito excepcionalmente, que exista algo superior até mesmo à coisa julgada. O exemplo clássico disso, e eu nem saberia indicar outro, é o exemplo que eu conheço, é o caso do exame de DNA. Então, veja, eu nunca soube quem era meu pai. E na época que eu suspeitei de quem poderia ser meu pai, estou dizendo hipoteticamente, tá, gente? Eu sei quem é meu pai. Mas quando eu suspeitei de quem poderia ser meu pai, entrei com ação de investigação de paternidade. Só que na época a gente não tinha o exame de DNA. Por mais que tenha sido feitas as investigações possíveis, mas não teve como descobrir. E ficou por isso mesmo. Tá? Eu, grande herdeiro do meu pai riquíssimo, isso também é uma hipótese, e tinha uma herança muito grande, tá? Para deixar e tudo mais. Enfim, passado o tempo, a ciência evoluiu, veio então o exame de DNA e a possibilidade de saber de maneira taxativa se aquele cidadão era meu pai ou se não era meu pai. E se eu era o herdeiro daquela fortuna toda, né, milhões e milhões de dólares, ou não. E aí, o que fazer? Levada essa questão à apreciação do Supremo Tribunal Federal, se entendeu que o princípio da identidade genética, que o princípio da filiação, que tem matiz existencial, fundado nos direitos da personalidade, essencialmente assentado sobre o princípio da dignidade humana, numa ponderação de princípios, né? numa harmonização de princípios, observada a proporcionalidade, observada a razoabilidade, deveria prevalecer até mesmo sobre uma coisa julgada de muitos anos. Então, a coisa julgada seria desconsiderada. Mas veja, esse é um exemplo muito excepcional, porque, em regra, a coisa julgada deve ser preservada, porque ela significa segurança jurídica. Há margem para sua desconstituição mediante ação rescisória, inclusive com controle de constitucionalidade concentrado, que mude as regras do jogo. Mas, passados 2 anos, não há possibilidade, exceto se, muito excepcionalmente, numa ponderação de princípios, se identificar um princípio, um caso, uma demanda que seja superior, e muito superior, a o próprio princípio defendido pela coisa julgada. Certo? Ficou claro, gente? Tranquilo? Tudo bem. Impossibilidade de ação rescisória fundada em alteração do entendimento da Corte Constitucional. Qual é a ideia aqui desse quadro? Para que eu avance sobre a coisa julgada mediante ajuizamento de ação rescisória, eu preciso ir assentado, munido de decisões tomadas em controle de constitucionalidade concentrado ou em razão de súmula vinculante. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele, como vocês sabem, ele não decide apenas questões nessas modalidades. Algumas competências do Supremo Tribunal Federal são originárias, algumas competências do Supremo Tribunal Federal são ordinárias, algumas
Algumas competências do Supremo Tribunal Federal são extraordinárias, mediante interposição de recurso extraordinário, enfim, há muitos caminhos para que se chegue ao Supremo Tribunal Federal. E um deles é o controle concentrado. E é nesse controle, nessa espécie de controle, ou na súmula vinculante, que se estabelece vinculação. Então, não há que você dizer assim, a minha ação foi julgada, agora em 2023. Transitou em julgado, e aí eu perdi, não tem mais o que fazer, não posso interpor recurso, não tem lastro para eu ajuizar uma ação rescisória, mas passado um ano e meio, vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que me favorece. Pode essa decisão ser utilizada para lastrear a ação rescisória? Não, porque a decisão do STF precisa ter sido em controle concentrado de constitucionalidade ou súmula vinculante. Não pode ser qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. Efeito da decisão no plano normativo e no plano do ato singular. Efeito da decisão no plano normativo e no plano do ato singular. O que isso quer dizer? Você que tem a sua ação, e a sua ação, usando esse exemplo que a gente está mencionando aqui, ela já foi julgada e ela já tem trânsito em julgado. Aí, no prazo de 2 anos, vem uma nova decisão por controle concentrado do STF e declara aquela norma que foi aplicada ao seu caso singular, declara essa norma inconstitucional. Essa declaração do Supremo Tribunal Federal tem um efeito automático para mudar aquilo que foi decidido na sua ação? Não. Aquilo que foi decidido na sua ação só mudará se você ajuizar uma ação rescisória e demonstrar por A mais B que aquilo que foi decidido lá está equivocado, segundo o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado. Por outro lado, no plano normativo, assim que o Supremo Tribunal Federal decide em controle concentrado, aquela norma é declarada nula, ou é modulado os efeitos, é de pronto, é imediato, passa a ser assim, no plano normativo. Mas até que isso alcance o seu caso, que já foi transitado em julgado, aí você vai precisar da ação rescisória. Se o seu caso ainda estiver em curso, tudo bem. O judiciário precisa se vincular àquela decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e precisa decidir o caso segundo esses ditames. Mas é porque o processo ainda não acabou. Porque se o processo já acabou, se o processo é findo, se já transitou em julgado, então você vai precisar ajuizar a ação rescisória. Então, aqui no primeiro item, vinculação do juiz no processo individual, quando se operou controle de constitucionalidade concentrado, edição de súmula vinculante ou mesmo suspensão da execução de lei pelo Senado Federal. Então, que vinculação é essa do juiz no processo individual, ou seja, no plano do ato singular? É do processo que está em curso. O processo está em movimento, ele não terminou. Aí mudou a ideia do STF em controle concentrado. O juiz aqui está vinculado. Mudou a ideia do STF em razão de súmula vinculante. O juiz passa a estar vinculado. O STF julgou em controle difuso e o Senado suspendeu a lei, nos termos do 5210, que a gente viu outro dia. O Zanir até estava aqui, chamou o controle difuso de confuso. Né? Então, o artigo 5210, nessas circunstâncias, o juiz ele fica vinculado, tá? Caso a decisão seja diversa, abre-se margem para ajuizamento de ação rescisória. Então, o processo está concluído, depende de ação rescisória. A reforma de sentenças contrárias ao entendimento firmado em controle de constitucionalidade não é automática, depende do ajuizamento de ação rescisória, que é o que a gente já mencionou. Com isso, distingue-se a alteração promovida no plano normativo daquela a ser implementada
no plano do ato singular. O que é o plano do ato singular? É o seu processo. O que é o plano normativo? São as normas jurídicas. Lembra? Se esse controle foi feito em abstrato, ele foi feito no plano das normas, norma por norma. Então, de um lado tem a Constituição é a norma parâmetro, e do outro lado tem a norma objeto, que foi colocada em comparação com a norma parâmetro. A partir disso, se chegou a uma conclusão. A lei foi declarada inconstitucional, pronto, ela anula e alcançou de pronto o plano normativo. Mas as decisões que se deram no plano individual, que já estão com trânsito em julgado, para que sejam alteradas, elas apenas poderão ser alteradas mediante ação rescisória e caso o Supremo Tribunal Federal tenha mudado de posição no prazo de 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão do seu caso no plano do ato singular, certo? Desconsideração da coisa julgada. A gente já mencionou, é o caso lá da herança, certo? Aí está na última linha, princípio da busca da identidade genética. A gente já conversou sobre isso. Pedido de cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Doutora Luzanira, vocês sabem, é presidente, ou para alguns, presidenta. E sendo presidenta, ela pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, certo? Ao ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, ela pode pedir uma liminar, ela pode pedir alguma coisa cautelarmente, ou seja, se ela está ajuizando uma ADI, o que ela quer? Ela quer a declaração da inconstitucionalidade da lei tal. Mas pode ser que ela perceba assim, mas veja, se for para declarar a inconstitucionalidade dessa norma só depois de todo um processo, isso pode trazer prejuízos. Eu preciso que essa lei seja, no mínimo, suspensa de pronto. Ela precisa deixar de ter efeitos imediatamente. Então, mais do que a ADI, eu faço um pedido de cautelar. Isso é possível? Sim, isso é possível. E tem a previsão da própria Lei 9868 de 99. E é um pedido de cautelar, também igualmente destinado ao Supremo Tribunal Federal, né? Como é óbvio. Dos 11 ministros do STF, para que essa decisão cautelar seja tomada, é necessário que estejam presentes pelo menos 8 ministros, e a decisão é tomada por maioria absoluta. Então, depende de 6 ministros. Dos 11, para instalar a sessão, precisa de 8. E dos 8, para aprovar essa cautelar, precisa de 6. Dado esse contexto, e veja, a presidenta quer a declaração da inconstitucionalidade dessa lei, mas pode ser que ela esteja enviesada por interesses políticos, né? Pode ser que nem sempre ela esteja com as melhores intenções. Então, é necessário que aqueles que promulgaram essa lei, aqueles que editaram essa lei, o órgão correspondente, seja chamado para que também se manifeste nesses autos e confira ainda mais subsídios aos tribunal, a fim dele entender se há margem ou se não há margem para o deferimento dessa cautelar, certo? Se houver uma urgência muito grande, for demonstrada uma urgência excepcional, pode ser que o tribunal, fundado na lei, abra mão dessa consulta, dessa audiência com os órgãos, com as autoridades que promulgaram. Mas, em regra, eles também serão ouvidos facultativamente. A AGU e PGR também serão ouvidos. Vocês se lembram o que é a AGU, o que é a PGR? Só para ver se vocês estão atentas. Procuradoria-Geral da República e Advocacia. Como? PGR é Procuradoria-Geral da República. Tá certo. E a AGU? Advocacia Geral da República. Da União. União. É É isso aí. República. A AGU, Advocacia Geral da União,
e PGR, Procuradoria-Geral da República. Então, esses dois caras, eles são chamados quando no curso de um processo abstrato, de uma ADI, para se manifestar, né? Cada um dentro do seu contexto. E quando de uma cautelar, eles podem ser chamados, eles não são obrigados, eles podem, ou melhor, o STF não é obrigado a chamá-los para falar, mas eles podem ser chamados para falar. E como qualquer liminar, você que ajuizou a ADI precisa demonstrar o tal do periculum in mora, que é o perigo da demora, e o fumus boni iure, que é a fumaça do bom direito. Então, você tem que demonstrar que, olha, se essa lei continuar tal como ela está até o fim do processo, para saber se ela é inconstitucional ou não é inconstitucional, ela traz perigo para a sociedade. E mais, pelo que está sendo sustentado aqui, fica evidente que há aqui lastro jurídico, há aqui fumaça, perfume do bom direito. Então, há lastro aqui para uma decisão cautelar favorável que suspenda a eficácia do ato normativo da lei até que se chegue a uma decisão definitiva. Efeitos da concessão da medida cautelar, que, em regra, tem eficácia erga omnes e ex nunc. Olha o detalhe. Então, se nessa cautelar, ao apreciar essa cautelar, o efeito não é equivalente ao efeito lá da decisão em definitivo. Porque na decisão em definitivo vai ser erga omnes, efeitos retroativos e vinculante. Aqui, quando dá cautelar, ela tem efeito erga omnes, mas com efeitos daqui para frente, efeitos ex nunc. Pode até existir ali circunstancialmente uma cautelar com alcance retroativo, mas isso não é a regra. Submissão do pedido diretamente ao tribunal mediante o suprimento dos seguintes requisitos. Porque essa cautelar, ela vai chegar ali para inicialmente, né, para um relator e tudo mais. Só que existem hipóteses que precisa convocar o tribunal como um todo de pronto, né, e já levar para que isso seja julgado em definitivo, não cautelarmente. Então, se for verificada a relevância da matéria, especial significado para a ordem social e segurança jurídica, olha, isso aqui não tem como a gente simplesmente decidir cautelarmente e deixar em stand-by, né? Com a instalação lá com 8 ministros e 6 que decidem isso. É necessário tomar uma decisão em definitivo a esse respeito. Então, pode ser que as coisas sejam adiantadas caso preenchidos esses requisitos aí. Ainda sobre os efeitos da medida cautelar, quando do seu indeferimento, não corresponde à confirmação da constitucionalidade da lei com efeito vinculante. Ou seja, a presidente Luzanira ajuizou a ADI. Ao ajuizar a ADI, ela pediu cautelar, mas o STF indeferiu a cautelar. Ao indeferir a cautelar, não quer dizer que automaticamente aquela lei que foi trazida ali, ela automaticamente é constitucional. Não, ainda vai ter um processo para saber se ela é constitucional ou inconstitucional. Uma coisa é avaliar a medida cautelar, outra coisa é avaliar o processo e a lei dentro de uma decisão definitiva. Então, esse indeferimento da medida cautelar não corresponde à confirmação da constitucionalidade da lei com efeito vinculante. O indeferimento não conta com efeito vinculante, logo, não franqueia o ajuizamento de reclamação, instrumento destinado a garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então, quais são os efeitos de uma cautelar quando a cautelar é indeferida? A gente viu lá atrás quando ela é deferida. Aqui ela foi indeferida. Então, se o tribunal indeferiu a cautelar, isso significa que decisões contrárias de outros tribunais a esse indeferimento do STF, dos outros tribunais,
vão ficar igualmente vinculados? E a resposta é não, porque o indeferimento não conta com efeito vinculante, certo? Então, poderia se dizer, mas lá no STF entraram com a ADI, entraram com medida cautelar, e essa medida cautelar, ela foi indeferida. Então, vocês aqui, juízes e tribunais, vocês têm que seguir essa ideia do STF, tá? Para que essa lei seja preservada em sua constitucionalidade. E caso vocês não façam isso, não obedecendo às ordens do STF, então eu tenho aqui lastro para ajuizar uma reclamação. Não tenho. E por que não tenho? Porque o indeferimento de cautelar no STF não tem efeitos vinculantes para os demais tribunais. Certo? Reclamação para garantia da autoridade da decisão do STF. A decisão do STF que vincula, e a gente já falou que isso várias vezes, inclusive nessa aula, é a decisão que se dá em controle de constitucionalidade concentrado e a decisão que se dá em súmula vinculante. É isso que vincula. Porém, veio o CPC e trouxe outra história, dizendo que não apenas esses elementos objetivos de controle concentrado e súmula vinculante devem ser observados pelos outros tribunais, mas até mesmo decisões em geral do Supremo Tribunal Federal deveriam vincular os outros tribunais. E esse é um tema que possivelmente, como a gente já mencionou aqui em outras aulas, vai chegar no STF em algum momento, porque isso é contrário, pelo menos a meu ver, à Constituição, porque as decisões vinculantes do STF são aquelas que se dão em controle concentrado e em súmula vinculante, que são um critério objetivo, não outras sob um critério subjetivo. Quanto à legitimação para ajuizar uma reclamação, é de amplo alcance. Então, qualquer pessoa que se veja, se observe violada por uma decisão de um tribunal, que contrarie decisão do STF em controle concentrado ou em súmula vinculante, pode se valer da reclamação para ir direto no STF, reclamar e ver a sua posição assegurada, certo? Muito bem, concluímos. Nem doeu, né? Se esse era o tema mais difícil, agora, né, vejo aí que vocês duas acompanharam com tranquilidade, como um passeio no parque, né? Tudo muito bem entendido. Então, eu chego à conclusão que controle de condicionalidade há de ser fácil mesmo, né? Bom, vamos aí fazer uma questão, é só essa, para gente concluir os nossos trabalhos de hoje. Zanira, peço a gentileza de ler para a gente, e aí a gente identifica qual é a resposta correta. Por favor. Tá ótimo. Vamos lá, Pro. Assinale a opção correta a respeito da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, de acordo com o que dispõe a Lei 9.868 de 1999. Questão A. Tal medida não poderá ser apreciada em período de recesso ou férias, visto que é imperioso que seja concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. O Poder Judiciário para durante as férias ou há um mecanismo que supra o modelo convencional durante as férias? Porque a vida não para, né? Para que ninguém tire férias. Então, essa letra A aí está errada. Letra B. Essa medida cautelar só poderá ser concedida se ouvidos previamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. É obrigatório ouvir esses rapazes aí? Não, não é. Letra C. Então, C. A decisão proferida em sede de cautelar, seja ela concessiva ou não, será dotada de eficácia contra todos, com efeito ex nunc, salvo se o STF entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. E aí?
que até o ex nunc está certo. A decisão proferida em sede de cautelar, seja ela concessiva ou não, será dotada de eficácia contra todos. Ou seja, eu concedi a cautelar, tem eficácia contra todos. Eu não concedi a cautelar, tem eficácia contra todos. Lembra que a gente viu lá quando do indeferimento de cautelar, que os juízes, os tribunais não ficam vinculados a esse indeferimento? Sim, o senhor falou. Foi agora no final ainda. Então, Questão D. O relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República sucessivamente, submeter o processo diretamente ao STF, que terá faculdade de julgar definitivamente a ação. em situações excepcionais, é possível que se adiante as coisas, saia da cautelar e já siga para um julgamento definitivo? Sim ou não? A gente viu isso também. Sim, sim, sim. Então veja aí os requisitos, né? O relator, em face da relevância da matéria, de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá. Então, ele percebeu que isso aqui é grave, isso aqui é importante, não dá para simplesmente tomar uma decisão cautelar e esperar. Poderá, após a prestação das informações e a manifestação do AGU e do PGR, sucessivamente, submeter o processo diretamente ao STF, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Porque o STF vai ter que julgar definitivamente em algum momento, certo? Então, nessas circunstâncias, nesses requisitos de relevância da matéria, especial significado para a ordem social, pode ser que o processo ganhe uma velocidade maior para que o STF logo julgue e julgue não apenas cautelarmente, mas julgue definitivamente. Então, essa aí é a resposta correta. E com isso, chegamos, gente, à aula 32. Acredita, Luzanina? Estamos na aula 32, só faltam 8 aulas para que a gente conclua a nossa meta de 2 anos de constitucional em 2 meses, né? Deu certo. Então, parabéns a vocês que estão acompanhando aí. Eu sei que não é fácil, né? Se torna com o Duas tempo. aulas atrasadas, professor, mas pode deixar que amanhã eu dou um jeito nelas. Boa, boa. Você tem mais ou menos Cedinho. quantas aulas? Umas 3, 4? Oi? Você tem mais ou menos quantas aulas para trás? Só duas. Só 2? Ah, 2 tá mole. Vai Mas dar. essa de hoje eu quero rever porque eu perdi, nós chegamos um pouco atrasados. Mas você chegou assim uns 5 minutos, eu acho. Não foi mais, acho que não foi mais do que isso. Que a Mas não gente. peguei muito bem, então eu vou rever. Tá bom, tá bom. Então, gente, Tá joia. obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser. A gente tem só mais 2 semanas aí. Se Deus quiser, a gente conclui aí nossas metas, tá? Um abraço para vocês. Boa noite, Nube. Boa noite, Pro. Tchau, tchau. Boa noite, Lu.